Bom dia a todos. Bom dia a todos. O pastor já me apresentou. Sou Arthur Botelho. Estou com a Missão Portas Abertas há 24 anos. Me acompanha hoje aqui minha esposa, Marli, que está ali. Here Final. with me is my wife Marie, Vocês vão poder conhecê-la lá no stand, and after that you can meet her after today's ali do stand, lado de fora. outside. Vocês lembram de uma igreja nos Estados Unidos onde a adoração não parava, durou vários dias, e as pessoas... Do you remember in the United States a church that didn't stop worshiping? E as pessoas vinham de todo lado do país para aquela igreja, para ver o que estava acontecendo lá And e all over the experimentar place- aquilo. And all over the place, people came to see and experience what was happening to that place. Eu senti um pouquinho disso, muito pouquinho, mas senti um I felt pouquinho this a little bit here today. hoje aqui. O pastor Sandro já na sua introdução, né, e a sua Pastor mensagem, Sandro already introduced us today. creio que Deus usou para que aquecesse os nossos corações. I believe that he already came with a word to make our heart full. Eu sei que o Espírito Santo já vem falando a esta igreja desde quinta-feira, I know the Holy Spirit is here talking to us since Thursday, e creio que Ele vai falar de muitas maneiras até o final. and I believe until the end he will speak to us even more. Eu gostei da frase da camiseta, onde diz: o avivamento é a resposta de Deus para os que têm fome. He was very happy to see that on the T-shirt you saying that the revival is here for those who are hungry. Você ainda está com fome? Are you hungry? Viajando com um irmão que trabalha na base do Líbano, I was traveling with a person that was on the side of Lebanon, é uma base de campo da Missão Portas Abertas. and it's a base there, or with the ministry or Open Doors. A Portas Abertas tem 23 bases de desenvolvimento, And there's the base of the Open Doors has a 23 environment. No, not environment. Fala de novo. a Portas Abertas tem 23 bases de desenvolvimento no mundo. Okay, so there's a base throughout the world. Essas bases, elas têm a missão de mobilizar a igreja e envolver a igreja com os cristãos perseguidos. So this base has the purpose for going to the lost and bring them to Jesus. Essas bases são em países livres, como este aqui do Brasil. Nós temos uma base aqui no Brasil que fica em São Paulo, na capital. So we have a base here in São Paulo, which it goes and bring all these people, all the lost people, so we can go and meet. Mas tem também as bases de campo, são 11 bases de campo, So there are 11 campuses around. que ficam nos países onde há perseguição. They are in the countries that are being persecuted. A palavra do Senhor. Perseguição à igreja do Senhor. Persecute the Que church of que God. bom que você chega. E eu viajei com este irmão que Fala pro trabalha seu irmão, na que bom que base você tá do aqui nessa Líbano, é uma manhã. das bases de campo. And I Fala travel aqui. with this brother that stays the base there in E essa Lebanon. unção ela vem numa E ele crise nos contou algo espiritual. muito interessante. Israel And estava he com a told us fé something very interesting. dividida. Que A unção de que ele Elias foi vem para à Argélia consertar. ano passado And we went to Nigeria last year para visitar um pastor, to visit a pastor, só que não existia mais a igreja do pastor. but when he went there, the church it didn't exist anymore. A igreja do pastor, assim como todas as igrejas na Argélia, haviam sido fechadas. So when he went there, the Nigeria church has been closed. E ele vai então à casa do pastor. So he went to this church place. E naquele dia, exatamente naquele dia, aconteceria um culto. So at a specific time, there will be a service.
E ele disse que 2 horas antes do início do culto, as pessoas começaram a chegar. Presença, He estamos said num 2 encontro hours com before Deus. that, Lembre de people anteontem. started came. E chegavam no máximo de 2 em 2, num espaço de 3 horas. So they came two and two in spaces through 4 and 4. 2 horas depois, o pastor olhou e viu que toda a membresia estava presente. So 2 hours later, he saw that all the people were gathered there. Então ele deu início ao culto. So then he started the service. As pessoas levavam também alguns alimentos, como salgadinhos, refrigerantes. So people came and brought some snacks. Okay. E o irmão que esteve lá, ele entendeu por quê que eles levavam refrigerante. So the brother that was there, he understood why they took that. Primeiro porque eles teriam que permanecer pelo menos ali de 4 horas a 5 horas, que foi a duração do culto. So all the time had to be there 2 to 4 hours. Os alimentos eram importantes porque o tempo que eles iam ficar lá, com certeza merecia uma confraternização, comer alguma coisa, mas também So all the food that they gathered, after that he knew why they brought the food. servia para que, se fossem denunciados e a polícia aparecesse ali de repente, eles demonstrassem ali aos policiais que estavam comemorando alguma coisa, talvez até cantassem um parabéns ali na hora. So after that, if the police showed them, after that E depois de 5 horas de culto, sentados no chão, cantando baixinho, after 5 hours that they were there in the service and worshiping even more. para ir embora. So the first one that showed up, he already had the authorization to leave. E levou mais 2 horas para que todos fossem embora. And it took about 2 hours so everybody could go home. Então, no mínimo 9 horas de culto. So about 9 hours of service. Mas eles têm fome de Deus. But they were hunger of God. Eu pude ouvir de um irmão I could listen to the brother, do Iêmen, uh, onde praticamente não tem igreja para ir. so there's a place there that practically doesn't have any churches. As igrejas são secretas, They are secret churches. se reúnem secretamente. They reunite very secretly. Mas esse irmão nos disse que qualquer trabalho para Jesus no Iêmen So this brother said that every work for Jesus in the Zion é muitíssimo arriscado. is very risky. Por essa razão, For this reason, muitas pessoas, principalmente famílias com crianças, a lot of people with families and children, têm medo de ir a essas reuniões. they are very scared to go there. Mas ele disse algo que tocou muito o meu coração But he said something that touched my heart, e me confrontou. and he confronted me Quando ele disse: when he said, é muito arriscado qualquer trabalho para Jesus aqui no Iêmen, mas ainda assim vale a pena. so he said it's very risky to do this work for God here in Yem, but it's still it's worth it, yes. E ele disse: que tipo de cristão eu seria So what kind of Christian that would be se não arriscasse a minha vida if I don't risk my life para que outros encontrem a vida? so there other people could come encounter me? A perseguição tem aumentado no mundo, irmãos. The persecution is overcome all Nun- around the world. Nunca houve tanta perseguição no mundo como na nossa geração. So right now in this generation, it's overcome all this persecution. Mas eu tenho uma notícia boa para você. But I have a good news for you. Também nunca houve tanta conversão a Cristo como na nossa geração. So in this generation has been a lot of converting people to Christ. O Senhor está trabalhando e cooperando para que o seu nome seja conhecido em toda a terra. So God is working so His glory and His name has been touched by every people around the world. Mas muitos de nossos irmãos But a lot of our brothers, têm que pagar um preço bem alto.
they have to pay a high price. E uma das coisas mais tristes And something que eu that's tenho very visto sad that I've been seeing é que a sociedade global, the society global, diante dessa realidade em que cristãos hoje, that the Christians today, em mais de 78 nações, more than 78 countries, têm sofrido perseguição, have been suffered persecution. que começa num nível vulnerável, não tão alto, e depois ele passa para um nível mais alto, até atingir o nível severo e o nível extremo. So it starts in the low level and then it starts to grow up. O triste não é apenas saber que a sociedade global está em silêncio. So the sad thing is to know. Can you repeat de novo? O triste não é apenas saber que a sociedade global está em silêncio, So the sad thing is to know that the global society is in silence, mas a igreja também está em silêncio. but the church is also in silence. Talvez esta mensagem não seja tão difícil para você entender, Maybe this message is not so hard for you to understand, mas talvez ela cause um certo desconforto. but maybe she will cause some discomfortment. Eu não sei se os irmãos sabem que I don't- 80% I don't know if you know, but there's 80% hoje today, dos cristãos no mundo, Christians around the world, 80% 80% são classificados como cristãos perseguidos. are classified for Christians persecuted. Nesses 4 níveis que eu te falei. In these 4 levels that I said to you. Isso quer dizer This means que 20% that 20% são cristãos livres are Christians set free, ou cristãos não perseguidos. or Christians persecuted, Como se isso fosse possível. if that is even possible. Porque de acordo com a Bíblia não existe cristão não perseguido. Because according to the Bible, there are not Christians De persecuted. acordo com a Bíblia, todo cristão é perseguido. According to the Bible, all Christians are persecuted. O próprio Senhor Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. And Jesus said, if they come to me, they will come to you also. O apóstolo Paulo, The Apostle Paul, que teve uma conversão genuína, that opened his heart to Jesus, ele diz que todo aquele que desejar viver piedosamente ou uma vida de total devoção a Cristo, he said that the ones that really hope in your hearts to go and serve Christ sofrerá perseguição. will suffer persecution. Nós, em Portas Abertas, entendemos We in Open Doors understand que a igreja está vivendo uma guerra, that the church is living a war, uma grande batalha. a great war. E 80%, vamos classificar And 80%, let's classify, um pouco menos que isso, que são os que sofrem perseguição severa e extrema, a little less than that prosecuted extreme level. e esses irmãos se encontram em 50 nações dessas this- 78. And these brothers, they are in 50 around the country, less than 50%. Nós entendemos que esses cristãos, We understand these Christians olhando looking como a igreja vivendo uma grande batalha, like the church is living a great war, assim como numa guerra, like in a war. precisam ter aqueles que vão à frente para conquistar, They have to have the great E men to vencer a go guerra. beyond that and make it victory. assim também a igreja envia aqueles que vão à frente. Just like the church, they need to send these people to go ahead. Nós entendemos que estes irmãos We understand these brothers que vivem nessas 50 nações com perseguição severa e extrema estão na linha de frente. that they are persecuted at extreme levels. They are in front of the row. E assim como numa guerra, And just like the war, existe aqueles que ficam na retaguarda, there are people that are beyond that, com a responsabilidade de apoiar, municiar, socorrer, resgatar os feridos que estão na linha de frente. So these people go and rescue all these people from the war.
Então nós entendemos que 20% So we understand that 20%, dos cristãos no mundo, the Christians around the world, do qual nós fazemos parte, a igreja brasileira, which the Brazilian church is inserted, precisa olhar para essa realidade da perseguição, needs to look this reality to the persecution, olhar para esses irmãos que estão na linha de frente, look for the brothers that are in the front row, dando a vida. giving their lives. Nós precisamos olhar e apoiá-los. We need to look and be there for them. Eu quero mostrar para vocês, I want to logo na show you introdução, tonight, right after the introduction, como o pastor Sandro diz aqui, Like nós Pastor- somos a voz like Pastor Sandro said that, we are the voice. do que clama. Do que clama. That cry out. Eu quero passar um vídeo, se puder, I want to show a video. o irmão da mídia, colocar o vídeo, a realidade da perseguição hoje no mundo. So the media Nós vamos person is going to show us mostrar the aqui persecution today around the world. O clamor So we're going to show the cry out de um pastor of a pastor perseguido persecuted na Nigéria, in Nigeria, no norte da Nigéria. North Nigeria. Tudo bem? It's going to show in a couple moments. Vou dizer uma coisa. Aqui onde estamos, milhões de cristãos estão deslocados. Aqui, na Nigéria, milhões de cristãos estão deslocados em toda a África. As notícias não falam sobre isso. Os políticos não falam sobre isso. Os governos não falam sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Nós permanecemos na escuridão, como se tivéssemos sido rejeitados, como se nem mesmo Deus soubesse a razão de ter nos criado. Nós nem sabemos onde estamos. O pastor Barnabás é um dos milhões de cristãos que enfrentam perseguição violenta na África subsaariana. Ataques de extremistas da etnia Fulani os têm forçado a deixar suas casas e plantações. Nós vivemos aqui em um acampamento de deslocados há 4 anos, quase 5 agora. Cada um desses que vocês estão vendo aqui, todos são cristãos. E nós estamos deslocados por causa da violência. A maioria das pessoas que vocês veem aqui agora são mulheres. Muitos dos homens foram embora, procurando trabalho, um bico só para conseguir a comida do dia. Mesmo assim não será suficiente para uma refeição, nem mesmo para um dia. E a fome leva muitos deles a buscar alimentos em outros lugares. E lá, eles estão sendo atacados pelos extremistas. Mas eles não têm opção, precisam voltar lá mais uma vez. E quando voltam, são atacados novamente. Então, eles fogem. Esta aqui é a minha casa. 3 crianças ficam aqui comigo e minha esposa. E o restante das crianças passa a noite com o meu vizinho. Quando amanhece, eles voltam para
ficar comigo, com os pais. Isso é papelão, que nós usamos como cobertura para nos proteger do sol. Como vocês podem ver, esta tenda aqui, daqui para este lugar, é 1,5 metro. Daqui para cá é 1,5 metro. Daqui para cá, 1,5 metro. Isso é menor do que um colchão de casal. Cristãos deslocados no norte da Nigéria são forçados a suportar condições de vida como esta devido à escalada da violência contra eles. Nós acreditamos que eles são contra os cristãos. Quando eles vêm nos atacar, eles nos chamam de Kapari, dizendo que não temos nenhuma religião, o que nos torna inferiores. Eles estão simplesmente atacando os cristãos. Eu estava na lavoura com meu irmão e minha cunhada. Nós estávamos trabalhando quando ouvimos um rápido tiroteio, barulhos de tiro. Não sabíamos o que estava acontecendo. Então começamos a perguntar o que está acontecendo e gritavam: devemos correr, devemos correr. Foi neste momento que meu irmão estava sendo baleado e morto pelos militantes. E a minha cunhada também foi baleada, esfaqueada e morta pelos militantes que nos atacaram. Os militantes também feriram gravemente o pastor Barnabás, causando dano a longo prazo em seu braço. Neste acampamento, muitas pessoas são afetadas, muitas estão feridas, muitas são mortas, seus entes queridos são mortos. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Como podemos ver, esta é a nossa igreja e estas são as pessoas que eu pastoreio. Elas estão aqui porque o sol está muito forte. A temperatura está muito quente, como resultado, esse lugar é uma sombra, então elas sentam aqui para descansar. Como nós podemos ver, não há lona impermeável e não há nada bom que seja capaz de ficar aqui, mas nós conseguimos fazer isso porque é o que temos para ter mais sombra. Nós podemos ficar do lado de dentro, esperando que amanhã seja melhor. Quantos de nós, reunidos aqui, fugimos por causa dos ataques? Isso, levantem as mãos. Levantem as suas mãos. Se as suas crianças não puderam ir até a escola. Quando você está com fome, perde sua confiança em Deus. Quando você está doente, perde sua confiança em Deus. A mente deles tem ficado desanimada com Deus. E sendo um pastor no acampamento, eu também sou um deslocado. Eu não tenho nada para lhes dar. Nós apenas oramos juntos e compartilhamos a palavra de Deus juntos. Faltam-me palavras. Até aqui, nossos olhos estão nele. Até aqui, nossa esperança está nele. Nós colocamos nossa confiança nele. Nós cremos que ele é grande. Ele fará mais do que nós esperamos. Durante a filmagem, o pastor Barnabás recebeu a notícia de que extremistas da etnia Fulani tinham atacado seu irmão com um facão enquanto ele estava tentando retornar para casa para conseguir comida. A conexão está ruim, não consigo escutá-lo. Venha para onde nós vendemos inhame e vamos nos encontrar. 16,2 milhões de cristãos estão deslocados na África subsaariana. O mundo não está falando sobre isso. A igreja africana está pedindo à igreja global para se posicionar por eles contra essa violência chocante.
sei se vocês ouviram recentemente ou assistiram na internet. Clamor. I don't know if you heard, but they cry out. Clamor de um pastor nigeriano. A Nigerian pastor. Ele estava dentro de uma cova grande com vários cristãos mortos estendidos ali. There were very Christians, dead Christians around there. E ele faz um grande clamor ao mundo. And he cried out a great cry out to the world. Para que olhem para a Nigéria. That they could look for Nigeria. Para essa realidade. Ele chega a pedir ao presidente Trump. So they cry out, so they look for this reality until they go and Donald Trump can see that. Assista esse pequeno vídeo também. Pode apagar a luz. Watch this small video also. Humilhados, oprimidos ou mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. A porta. Atualmente, milhões de cristãos são humilhados, oprimidos ou mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. A Portas Abertas se posiciona na linha de frente, apoiando e fortalecendo cristãos perseguidos em países como a Coreia do Norte, onde é ilegal ter uma Bíblia e onde as famílias são colocadas em prisões por causa de sua crença. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É chegado o tempo de despertarmos para o sofrimento da igreja perseguida. Em 1955, o irmão André, um jovem cristão comprometido com sua fé, começou a contrabandear Bíblias na Europa Oriental. Irmão André acreditava que todos deveriam ter liberdade de conhecer a Jesus. Apocalipse 3:2 falou muito ao irmão André: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Desde aquela primeira viagem, a Portas Abertas expandiu suas ações em todo o mundo, trabalhando em mais de 60 países, levando Bíblias e treinamento aos que mais necessitam. Treinamos os líderes em seus países para serem a luz do Evangelho em meio aos locais mais sombrios. Em 1981, a organização entregou 1 milhão de Bíblias em uma praia da China. Foi considerada uma das mais ousadas e arriscadas atividades missionárias de todos os tempos. Em 1985, 5 milhões de materiais de literatura cristã foram entregues na América Latina, onde milhares de jovens estavam ávidos por compartilhar sua fé em Jesus. Em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia, encerrando uma campanha de oração pelo país que durou 7 anos. O ano de 1991 marcou o início de uma campanha de oração por 10 anos em favor da igreja no mundo muçulmano. Um cristão do Egito, enquanto orava pelo seu país, afirmou que eles não sabem como orar por coisas pequenas, porque têm certeza que estão orando para um Deus grande. É isso que impulsiona nosso trabalho. Deus trabalha em locais inesperados e vemos isso acontecendo em todo o mundo, inclusive nos mais de 60 países que a Portas Abertas atua. Todos os anos entregamos mais de 2 milhões de literatura cristã, servimos mais de 200 mil cristãos que precisam de ajuda, treinamos mais de 250 mil pessoas e compartilhamos com outras milhares a história da igreja perseguida. Somos parte do corpo de Cristo, voltados às necessidades da igreja perseguida. Somos pessoas de oração, buscando viver pela fé, dedicados a Jesus e ao seu chamado, motivados exclusivamente pela glória de Deus. Portas Abertas, juntos, servindo cristãos perseguidos. Houve uma pequena mudança lá no PowerPoint, mas vamos daqui, vamos ver o que tem nesse aqui. So the media person, they got messed up in the videos, but right now we're going to take it from here. Portas Abertas há 70 anos tem servido a família da fé. So Open Doors have been 70 years serving people around the world. E Deus levantou um holandês. And God lifted up a Hollandese. Na época, ainda jovem. At that time, he was still young. Ele foi chamado por Deus para ir aos países da antiga União Soviética. So God had a calling on his life to go to the Union Soviética. Em 1955. In 1955. E o primeiro país
is the first country. que ele visitou na União Soviética, na antiga União Soviética, foi a Polônia. And when he visited there was Poland. E ele, ao ser levado à Polônia, And when he went take there to Poland, Deus mostra a ele God showed him, em festival da juventude que estava acontecendo lá, and there was a youth festival that was going on there, grande festival. a great festival. Jovens muito entusiasmados com esse novo regime. Very exciting youth was there. Isso preocupou o irmão André. So brother André was very worried. Ele se chama, na verdade, Annie van der Bel. So his name really is qual que é o nome dele? Annie van der Bel. Annie van der Bel. E ficou conhecido como irmão André. So he got famous about brother André. Daquele festival, ele foi procurar uma igreja e, ao encontrar a igreja, So that part, later that time, he went there and to look about a church. vocês estão vendo ele no pátio da igreja aqui, junto com as senhorinhas aqui, You os can irmãos. see him right in the patio with all the ladies. E ele ficou mais preocupado ainda, He was very worried about porque nessa igreja não haviam jovens e nem Bíblias. because there were a lot of youth people that didn't read any Bibles. As Bíblias haviam sido confiscadas naquele país. So at that time, that country, they didn't have any Bibles, that people took all the Bibles there. E ele se deparou com uma igreja muito desencorajada, porque não haviam jovens e nem Bíblias. So he was very discouraged by the church because right there didn't have any Bible. E ele resolve falar com Deus. So he's right at that point that he wants to talk to God. E disse: Deus, o Senhor me trouxe aqui e agora, o que eu faço? And he said, God, you brought me here, what I do now? Olha o que eu encontrei. Look what I found. Os jovens estão todos lá, entusiasmados com um novo regime. All the youth, youth, they were very excited over there. E a igreja aqui, pequena, sem Bíblias, And here is a small church without any Bibles. e lendo a Bíblia, And reading the Bible, lá na Polônia ainda, still in Poland, Deus revela ao irmão André God reveals that the brother André, o que ele deveria fazer. what he was meant to do. E disse a ele no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 2, And God told him in the book of Revelation, chapter 2, verse 2, esteja atento, André. be aware, André. O André não está lá na Bíblia, tá, moço? André is not in the Bible, Mas okay? Deus nos conhece pelo nome. But God knows us about our names. Esteja atento, André, e fortalece esta que resta estava para morrer. Be aware, André, and be strong to be there with all the people. E o irmão André entendeu perfeitamente o que Deus queria dele a partir dali. And so right there, brother André knew what God brought there to do. Que era voltar à sua nação e conseguir Bíblias e trazer as Bíblias para essa igreja para que ela não perecesse, não morresse espiritualmente. So he meant to go back to his country, take all the Bibles there, and bring them back to this new place that God showed him. E ele disse para Deus: não dá, Senhor. And he said to God, God, that's impossible. As Bíblias foram proibidas aqui nesse país. All the Bibles have been locked down. Talvez não passe lá na fronteira com elas. So maybe I go there to the immigration place. Não ouviu Deus responder nada. And so he didn't answer, and he didn't understand what God was saying. E continuou lendo a Bíblia. And then he started to even read even more the Bible. Ainda no capítulo 3 de Apocalipse. In the book of the Revelation, chapter 3, Agora no verso 8, right now in the verse 8, Deus encoraja o irmão André, falando novamente com ele. God gave him a even more greater version so he can go and do something. André, André, eu vou colocar diante de você uma porta aberta, André, a I'm qual gonna- ninguém poderá fechar. I'm going to put a open door inside of you that no one can close. Essa palavra encoraja o irmão André e ele retorna para a sua nação. So E- this word gives knowledge to André. So he went back to his nation. Ganha esse Fusca de presente So he got this car of a present. e 2 anos depois retorna com esse Fusca para esse país
So 2 years later, he returned to this country cheio de Bíblias. full of Bibles. Mas quando ele chega na fronteira, ele teve medo. But when he got there to the immigration, he got scared. Porque ele viu guardas enormes revistando os carros que estavam à frente do dele. Because he saw a tall soldiers looking inside the cars. Chegava a tirar os pneus dos carros. So he took all the tires from the car. E ele decidiu falar diretamente com Jesus. So right there, he started to talk with Jesus personally. E ele fez uma oração. So he made the prayer. Essa oração ficou conhecida como a oração do contrabandista. So this prayer got very famous about from the people that looked, and it starts from the persecution church. Porque esse livro, O Contrabandista de Deus, Because of this book, onde essa oração está aqui neste livro, and this prayer is inside this book, já foi traduzido para mais de 40 idiomas. and it's been translated for 43 languages. E ele orou a Jesus: Senhor Jesus, So o Senhor, he- quando esteve na terra, So he prayed for Jesus. o Senhor fez com que cegos enxergassem. O Senhor fez com que cegos enxergassem. So he said, "You make all the blind see." Eu vou passar aqui na fronteira. I'm going to pass through the immigration. E esses guardas não podem ver as Bíblias, Senhor. So the soldiers cannot see those Bibles. Então eu vou pedir esse mesmo milagre, So I'm going to ask for the same miracle, só que ao contrário. but forwards, backwards. Enquanto eu estiver passando, segue os olhos deles. When I pass, so you can blind those eyes. E foi. So I went. Ele disse que tinham 8 guardas para revistarem o carro. So there were 8 soldiers to look inside the cars. 2 que entraram dentro, 2 carro. went inside the car, e 2 do lado direito observando, e 2 do lado esquerdo observando também. so 2 soldiers were in the left side and the other 2 was on the right side. E 2 aqui na frente, fixando o olhar bem nos olhos dele para ver se ele demonstrava algum medo ou algum nervosismo. And 2 soldiers were in front of them, looking right in his eyes, see if he was scared. Ele disse que a revista durou cerca de 1 hora. So he said that they were looking about in 1 hour. E terminada a revista, And after that, eles simplesmente devolveram os documentos para ele e disseram a ele: and so after that, the soldiers took back all these documents and give back to him. está tudo em ordem aqui no seu carro, And he said, everything is in order in this car. não há nada errado. There's nothing wrong with it. Poder de Deus. Power of God. Ele tem um lema e eu abraço esse lema. So Eu he tenho has vivido. this, so he has this lemma, E eu tenho vivido desta forma, tanto eu quanto minha esposa. and we have been living this lemma, me and my wife. E o lema dele é simplesmente vá. And his lemma is really just go. Depois veja como Deus age. After you see what God makes it do. Depois. After. Nesses outros livros aqui está a continuação dessa primeira história, onde tudo começou. So these 2 books is just a continued storytelling of the first one. Irmão André com o Fusquinha entregando Bíblias nos países comunistas da época. So brother Andre is just with his car, just going around. E como a perseguição se estendeu para outras nações, And just like the persecution just extend to other countries, esse homem viajou para 125 nações, entre as perseguidas e as que são livres. so this brother Andre, he went all around to 125 other churches. E ele veio aqui também para a América Latina, So he went here for Latin American, Cuba, Colômbia, El Salvador, Nicarágua. Cuba, Colombia, El Salvador, and Nicaragua. Tem relatos aqui também na China He had stories about from China e aqui na África. and here from Africa. Aqui está a trilogia do contrabandista de Deus. So here they're all 3 knowledges from the people, the persecution people. Eu pude conhecer aqui na Colômbia, So I had a pleasure to meet in Colombia, no estado de Córdoba, em Santa Fé do Ralito, in the state of Cordoba, uma comunidade de cristãos a community Christians.
Chama-se Vila de Coríntios. and it's called Villa Corinthians. Todos cristãos. All of them are Christians. Pastor A que pastor. dirige That leaders, a comunidade. the community, Nós chamamos de pastor campesino de chinelos de dedo. we call him, he wears a sandal, so that's what they called him. Muito pobre. Muito pobre. He was very famous. Nós ficamos 10 dias lá com ele. We stayed there 10 days. Por uma razão For a reason, inexplicável humanamente, mas entendemos que foi Deus. so we can understand naturally, but we know that they came from God. Quantos já ouviram falar aqui da CEPAL? How many here have heard about Sepal? Reunião pastores e líderes que acontece em Águas de Lindóia todo ano. It's a gathering from leadership and pastors all around this place. A Portas Abertas foi convidada para ministrar nessa conferência alguns anos atrás. So a few years later, before, Open Doors received an invitation to minister there. E viria para ministrar um dos diretores da Portas Abertas, com base nas Filipinas. So the director, it came from Philippines, and he was invited also to come and minister there. Mas não sabemos explicar, este homem teve um infarto But we can't understand, but he got a stroke, e veio a falecer. and he died. Portas Abertas então se viu numa situação muito difícil So Open Doors is in a very struggle situation para encontrar outra pessoa. to find someone else. E nós falamos à diretoria sobre o pastor da Colômbia, esse campesino de chinelos de dedos. So we called for this leadership in the pasture on the that it's called E eles that então work with decidiram, sandals. trazê-lo para a conferência e ser o palestrante. So then we decided to bring him to this conference. Pastor This pastor, de uma comunidade de cristãos a Christian community na Vila de Coríntios, in this Villa Corinthians. uma comunidade aos pés das montanhas de Santa Fé do Ralito, So there's Fay Mountains. That they're território gathered de there. guerrilheiros paramilitares They're very military e people narcotraficantes. and very trafficking. Esse local fica bem no Triângulo do Medo, na Colômbia. So this place is right in the triangle of Colombia. E aqui na CEPAL, And here ele ministrou 2 dias. in Nepal, he ministered twice, 2 E eu days. já fui em muitas conferências ali. And I went in a lot of conference. Eu nunca vi 2.000 pastores I never saw 2,000 pastors em pé stand aplaudirem a Jesus and give the Lord up high in por praise conta do testemunho daquele irmão. because of the brother testimony Por quase 5 minutos sem parar. of 5 minutes without stopping. Eu entendi por quê. I understood why. Estive lá na Colômbia, I've been there in nessa Colombia, Vila de Coríntios. right in this Corinthians villa. Lá até as crianças são cheias do Espírito Santo. Even the kids are full of God. Lá, se você for conversar com as crianças, você pode se preparar para virar a madrugada, So when you go there and talk porque to eles the não te children, largam. so when you go there and talk to children, you can be filled and be there for long hours just to hear them say. O irmão André, The brother Andre, lá na Colômbia, right there in Colombia, em 2002, in 2012, fica sabendo que nessa região, lá na Holanda, eu falei, né? Na in Holanda. Colombia. Então, lá na Holanda, irmão André lá na Okay, Holanda. so right there in Holland. Fica sabendo que nessa região da Colômbia ali, So this pastor knew all in this region in Holland. pastores, evangelistas, líderes estavam sendo assassinados pela guerrilha. So pastors and evangelists are being murdered by that. E ele vem para cá. So then he came here. Chegando lá, depois de pregar na igreja, nessa pequena igreja desse pastor, de uma comunidade inteira, mas umas 200 pessoas. So after he ministered and then he came about 200 people. Ele diz: eu quero conversar com o comandante da guerrilha. So he said, I want to talk to the general in front row. Eles conseguiram marcar esse encontro. So then they make the time so they could talk. No acampamento deles na mata. So he went there in the woods, E ele vai para lá and then he go there, e dá o seu testemunho àqueles guerrilheiros. and he gave his testimony.
E depois ele diz: And after he said, vocês não podem fazer mais do que vocês estão fazendo com os pastores e a igreja do Senhor neste lugar. you can't do anything else that you're doing to the pastors and the people on this place. Eu saio daqui desafiando vocês I live here giving you this challenge a firmarem um acordo de paz com a igreja aqui. so you can make this peace according. Isso em 2002. Was 2012. De 2004 a 2006, In 2004 to 2006, a Portas Abertas teve que entregar mais de 26 mil Bíblias after he gave more than 26 million Bibles, a guerrilheiros que entregaram suas armas e se converteram a Jesus. so this military gave them their arms and they gave their life to Jesus. O irmão André, nos últimos anos da vida dele, ele decide trabalhar só com povos muçulmanos. So later on in his life, Pastor Andre, he decided to work with Muslim people. E ele vai então para a faixa de Gaza, Israel e Palestina, So he goes to Gaza and Palestine, e também and also para Afeganistão, to Afghanistan, Paquistão, Paquistão. Grande Oriente Médio, all these places, Arábia Saudita, Irã. Arabia Saudita, Ele- Iran. Ele dizia que Deus também ama os muçulmanos He said that God also loved the Muslims, e precisamos estar lá com eles. and we need to be there with him. Passados esses anos todos, o irmão André ele faleceu em After 26 de setembro After all these years, Pastor Andre has died, de 2022 com 94 anos de idade. 2022, with 84 years old. Servir os cristãos perseguidos por 67 anos. So he served all the persecution people for 67 anos. 67 years. A Portas Abertas tem 70 anos. And Open Doors has 70 years. A Portas Abertas acompanha a evolução da perseguição há 70 anos. So the Open Doors has been a witness for these people. Mas há 35 anos ela tem elaborado esse mapa, essa lista. So they gave all these according places for 85 years. Aqui classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo. So here is a map that shows that 85 Os níveis aqui são severo e extremo, como eu falei no início. so right here is the most extreme people that are being persecuted, like I said in the beginning. 37 nações com perseguição de nível severa 37 nations that are being persecuted with very severe, e 13 nações com perseguição de nível extremo. and 13 countries has been persecuted at extreme level. Na América Latina nós já temos 4 nações: In Latin America, we have 4 persecution: Cuba, Colômbia, México e Nicarágua, Cuba, Colombia, Mexico, and Canada, com perseguição severa. with persecution, severe persecution. Mas temos também aqui, com perseguição extrema, a Coreia do Norte, que lidera o ranking da perseguição há 23 anos, no primeiro lugar. North Korea has been number 1 for the most persecution churches. São mais de 380 milhões de cristãos perseguidos hoje no mundo. So today there have been 380 million Christians persecuted around the Em world. cada 7 sofre perseguição. Em cada 7. Okay, 1 out Enfrenta of 7 perseguição. is being persecuted. Hoje nós temos, além dos refugiados, cristãos deslocados. So today we have been refugee people. Cristãos refugiados são aqueles que vão para outros países. So these people that have been refuge is going to the other countries. Fogem. They hide. E os deslocados são aqueles que fogem das suas cidades, no seu próprio país, e vão buscar algum lugar para se esconder ou poder continuar sua vida sobrevivendo. So they go and they hide in other countries with their families and they stay there. Como passei aquele primeiro vídeo da Nigéria, So for the first time from the Nigeria, eu quero mostrar aqui um dado I want to show you the database de cristãos deslocados na Nigéria. that there are Christians from Em Nigeria. apenas um ano, Just in 1 year, 100 mil cristãos foram obrigados a fugir de suas comunidades 100 Christians, they had to leave their por communities causa da violência. because of the violence.
estão habitando em tendas. So they are in tents. Essas são um pouquinho melhores do que aquelas que você viu no vídeo. So this one is a better one that you see in the last one. Não tem comida, There is not food, não tem água, no water. não tem cuidados médicos, So there had been no medications. não há trabalho para os pais, nem escola para as crianças. So they don't have any work jobs or any schools. Eu pude viajar com este irmão aqui, do meio aqui, So this brother in the middle, I had the privilege to travel with him. pastor Fred Williams, His name is Fred Williams, pastor. pastor da Nigéria. He's a pastor from Nigeria. Hoje ele não pastoreia mais na Nigéria porque Today, he doesn't pastor Nigeria because ele viaja para os países livres, he travels to these countries, buscando apoio, safe countries. So he goes and asks for people, da Igreja Livre for the safe church, para os cristãos do norte da Nigéria. for the brothers and sisters that are in Nigeria churches. Eu vou, de forma simples, falar algo que ele nos relatou do que está acontecendo hoje na Nigéria. I'm going to say this very short, what he said to us in Nigeria. Eu viajei vários dias com ele, I travel most days with him, conversando com ele, talking to him, ouvindo listening o que está acontecendo lá. what's happening there. Nós chegamos à conclusão So we got a conclusion que aqueles atos that these acts de extremistas of extremely, não dá para classificar como atos desumanos. you can classify of human nature. São atos demoníacos. They are demonic actions. Ele nos disse que He em said uma to us, comunidade, in a community, vou mostrar a comunidade aqui para vocês. I'm going to show you his community. Essa comunidade tem 4.000 pessoas. This community have 4,000 people. Norte da África. North Africa, Comunidade de cristãos. a Christian community. Ela foi atacada alguns dias atrás. She been attacked a few days ago. Dessa foto aqui. This door right here. Nessa foto eles estão recebendo apoio, presentes, They are receiving remédios, medications and roupa, presents and comida, clothes and foods and Bibles apoio de uma igreja da Inglaterra. from England. Mas um pouco antes, alguns dias antes, But a eles couple days sofreram, earlier, they suffered. um ataque de extremistas da etnia Fulani. So they suffered attacks from some Na place Nigéria, in Nigeria. tem um grupo extremista chamado Boko Haram, A extremely group called Bonhari que é um braço do Estado Islâmico da Síria. is a arm that goes around the Islamic country. Mas tem essa etnia de fulanis que são nômades, muçulmanos, There are Muslims that are going there. que atacam as comunidades de cristãos de madrugada, They attack midnight and all hours that people are sleeping. They go and attack the Christian community, e causam muita destruição e muita dor. and a lot of pain and distraction from there. Ele nos contou que nessa comunidade, alguns dias atrás, eles vêm chegando, And he told us a couple of days earlier that destruction came. e eles chegam como num ritual, So they came like a ritual, um exército, like cantando, a lot com of a arma em people come. punho, They sing with a lot of people. eles cantam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, And Allahu Akbar, they Allahu sing for Akbar, Allah. Allahu Akbar, It's like a ritual sing. que quer dizer Deus é grande. It says Allah is big. Quando eles ouvem de longe som se aproximando, todos desesperadamente tentam fugir. So when they when they hear this thing, Mas nem todos conseguem. they sing. They start to be very cautious about it. E ele disse que nesse ataque eles chegaram gritando, So he said, from this attack, they started yelling, matem todos os homens, "Kill all the men. deixe apenas as mulheres e as crianças vivas. Only lives the woman and the children alive." E mataram cerca de 200 homens. And they naquele killed ataque. over 200 men.
E depois de matarem esses homens, eles disseram: agora matem também as mulheres e as crianças. And after they killed the men, they said, also kill the woman and the children, Porque não merecem viver, são ímpios, because they don't deserve to live. traidores de Alá, They're Allah traitors, blasfemadores contra Mohammed. and they say words from Muhammad. Não merecem viver. They don't deserve to live. E eles têm uma forma muito cruel And they have a cruel attention too. com as crianças. With the kids, Eles costumam arrancar aqui so with the children, they a parte da cut cabeça aqui em this cima, side, all this, escalpam, né? the- Tiram aqui the a brain, parte e olham dentro do cérebro. and they cut this part of the. E depois fatiam elas. And after that, they cut all the necks. É um ritual. It's a ritual. Ele contou uma coisa que meu Deus, He told us something that I was like, oh my God. uma mulher aqui, A woman there, grávida de quase 9 meses, she was almost 9 months pregnant. eles simplesmente abriram a They- sua barriga, They simply opened her belly. viva, She was alive. estenderam a mão They took Até o their seu útero. hands until the baby, the fetus, e tiraram a criança com a mão e ofereceram a Alá. and they took the baby that was still in her womb and offered Allah. E depois queimaram a mãe e a filha. And after that, they Como burned holocausto. the woman and and the baby like in Holocaust. Um casal A couple com 2 filhas adolescentes, with 2 teenager daughters. eles trouxeram as filhas à frente desse casal They brought the teenagers' daughters in front of them e perguntaram a eles: and asked them, qual das 2 vocês querem que a gente abuse primeiro? which one of them you want us to abuse them Como eles first? não responderam nada, They didn't answer anything. eles abusaram das 2 ao mesmo tempo, They abused the 2 teenager daughters at the same time, em frente aos seus pais. right in front of their parents. E depois mataram as 2. And after they killed the 2 of them. E a mãe começou a gritar: agora matem-nos, 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 matem-nos também. Como vamos viver agora? And so the mother yelled, so Como kill viver? us, kill us. How am I going to live right now? Uma criança de 7 anos, A child of 7 years nesse old, ataque, in this attack. consegue se esconder, So she got in, she hid. mas assiste a morte dos seus pais e seus irmãozinhos. But she looked and she saw that their brothers and mom and dad got murdered. E ele caminha horas e horas pela mata And they walk into the woods Até- hours and hours até encontrar uma comunidade until he found a community que o socorreu. that got him delivered. Ali, quando ele chegou, When he got there, ele desabou, he cried. entrou em pânico. He got panic Todas attack. as suas forças foram embora. All he forces. Deus all- deu uma força extra a ele para chegar até ali. So God gave him a strong power. So until he got there, but when he got there, he just gave him all. Eu creio que não apenas por ele, And I believe that God gave him force not just because of him, mas porque ele conseguiu proteger e trazer no seu colo sua irmãzinha de 10 meses. but because he protected his little sister that was only 10 months. Onde eles estão hoje? We are there now. Na clínica de cuidados pós-traumas da Portas Abertas, So na after the Nigéria. traumatic things that happened, so right now they're in open doors in Nigeria. O que a igreja brasileira tem a dizer sobre isso? What a Brazilian church has to say something about that. Esse pastor Fred, This Pastor Fred pregando em uma igreja na Inglaterra, ministry this church in England contou tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. told us everything that what I'm telling you today. Passado um tempo, um mês mais ou menos, And 1 month after, uma menina de 12 anos de idade, a little girl, 12 years old, filha de um casal irmãos da igreja, she was the daughters of a couple in the church. amanhece com uma faixa presa na sua boca, uma mordaça. So when she woke up, she had a strip saying to her, like a tape. Os pais ficaram around her preocupados e quiseram saber o que estava acontecendo. So the parents got worried and wanted to know what will happen.
Ela não tinha como responder, estava amordaçada. So she couldn't say anything. She had this tape in her mouth. E não permitiu que eles tirassem. And so they didn't take this out. Não bebeu água, não comeu nada por 2 dias. So for 2 days, she couldn't eat or drink anything. O terceiro dia, o dia do culto. Então eles foram ao culto e ela foi junto ao culto. So the third day, that was the service day, and then everybody went to the Lá service. eles ficaram preocupados. So right there, they got very worried. E o pastor, no final do culto, reuniu toda a igreja ali, chamou os pais à frente e a menina também, e perguntou, quis saber o que está acontecendo com ela. So after the service, dispatch gathered these parents and this little girl and asked, "What's this happening?" E eles contaram, ela não fala, ela travou aí, amordaçou-se e não quer falar com a gente. So her parents said, "I don't know what happened. She just had this tape in her mouth and she can't say anything. Não sabemos o que aconteceu. We don't know what happened." Então o pastor falou, filha, So the pastor said, "Daughter, fala para nós o que está acontecendo. talk to us. What's happening?" Ela então tirou aquela mordaça So she took the tape out. e disse, desde que nós ficamos sabendo So she said, "Since I knew o que está acontecendo com os nossos irmãos, what's, crianças na Nigéria, what's happening to our brothers and children in Nigeria, eu não tenho visto ninguém aqui fazer nada. I don't see anybody here do anything. Isso aqui é um protesto This is a protest por esses irmãos que não têm voz. for these brothers and sisters that don't have a voice. Enquanto não fizermos nada, eu vou me manter assim." Until we do something, I'm going to be like this." E a igreja então foi muito confrontada So this church got very por uma confronted criança de 12 anos. for a child only E a 12 partir years daí old. começaram a fazer algo. And after that, they became to do Eles estão something. felizes aqui. So right here, they're very E não happy. apenas pelos bens materiais que estão recebendo, mas porque viram a atenção do povo de Deus, de um país livre que se preocupou com eles, Not only because of the material things that they got, but because of the churches that it's there to help them. e que foi até eles, And they went to there to help que them sabe sobre eles, and know que about se what's importou com happening. eles. And they got very humble to help them. Isso foi o que deixou eles mais felizes. That's E the most thing that got them happy. consequentemente, And after that, muito mais fortalecidos e encorajados na sua fé. so they para got very enfrentarem encouraged even more to go Tudo o there que está acontecendo nesse lugar. and to go there and to do something what's Lá fora tem happening. um stand de material, Outside, there's a material stand, com material exclusivo da Missão Portas Abertas. exclusive materials from Open São, Doors. são livros da história, como já mostrei aqui, do irmão André, It's a lot of books that tells about Brother Andre, like I said, e livros de testemunhos de cristãos perseguidos, histórias verídicas. and a real storytelling from the persecutions Christians. E eu falei no início que eu tenho viajado com a Portas Abertas há mais de 23 anos, 24 anos praticamente. And I said in the beginning that I've been traveling for Open Doors for 24 years. E com muitos cristãos perseguidos. Esse ano já viajei com uma norte-coreana, aqui, And I traveled a lot with a North Korean pastor da Colômbia, pastor of Colombia, perseguido. persecuted, O Fred Williams, da Nigéria. Fred from Nigeria, E agora o irmão do Egito, lá no Rio de Janeiro, semana passada. and right now from Todos Egypt cristãos and Rio perseguidos. de Janeiro, he's right there in all persecution. E pastor Sérgio, eu aprendi algo. And Pastor Sergio, I learned something. Nós precisamos desses irmãos mais do que eles precisam de nós. We need more these brothers and sisters more that we need them. Nós temos muito o que aprender com eles. We have a lot of things to learn from them. Mas o irmão André, antes de morrer, But before Brother Andre died, e quando eu o conheci em 2003, in 2003, when I met him, e ele nos disse aqui no Brasil and he said to us here in Brazil que ele não viria mais ao Brasil, nem a nenhum país do Ocidente para pregar mais. and he said that he will not come to Brazil anymore to preach. Ele ia dedicar sua vida lá no campo junto aos cristãos perseguidos, em especial com os cristãos muçulmanos, com os povos muçulmanos. So he said that he was going to stay there with the Muslims, Christian people, all the people that he got there. E ele disse algo.
And he said something. Porque ele tem visto Deus dar tantas oportunidades à igreja brasileira de ser a voz, a igreja do Ocidente, a igreja livre, de ser a voz desses cristãos perseguidos, dá tantas oportunidades a ela. So he saw God giving a lot of opportunities for Brazilian churches. Mas nesses mais de 60 anos, This is more than 60 years. ele conseguiu enxergar And so he could see que nós deixamos passar a maioria dessas oportunidades. and we just let it pass this opportunity. Esses cristãos perseguidos têm muito a nos ensinar. Nick Hipkin, So the community persecuted Christians, they have a lot of que conta seu testemunho nesse livro, A Insanidade de Deus. so Kirk Kripping, it says in in this book. Falou muito comigo. So he said a lot to me. Eu aprendi uma coisa, irmãos, So I learned something, brothers. que quando alguém tem um encontro com Jesus, When someone has an encounter with nunca God, mais ela é a mesma pessoa. this Tô certo? person is never more the same person. Eu conversei com o pastor I do talked, Sudão, I talked to a pastor tem 20 dias. 20 days, E ele está há 10 anos no Brasil, and he's still in Brazil, norte do Sudão. north of Sudan. Em dezembro ele retorna para lá. In December, he returned there. Foi apoiado pela PIB de Curitiba, pastor Pascoal Piragini, onde ele ficou esses 10 anos. So in Curitiba, he stayed there Acolhido for com 10 toda a years, família. and Acolhido he'd com be toda a there with família. all of his family. E eu fiz a pergunta para ele. So I asked him, Falei, Zacarias, and I asked, você viu alguma diferença entre os cristãos brasileiros? Você está há 10 anos aqui. so have you seen the difference in Brazilian Christians E os cristãos do norte do Sudão? and north of Sudan? Have you seen any difference between those? Ele olhou para mim, ficou assim paralisado, não falou nada de imediato, esperou um pouco, demorou um pouco para responder, acho que ele estava pensando como responder para não me magoar, né? Acho que So foi isso. he looked at me and he stayed shocked a little bit about the question, and he just stood there, and after that he E ele answered, disse, Arthur, eu amo a igreja brasileira. I love the Brazilian churches. E tem muitos cristãos aqui abençoados e abençoadores e maravilhosos. Eu amo essa igreja, sou grato a essa igreja do Brasil. So I'm very grateful for a me Brazilian acolheu. church, and they're very blessed and blessing people. Mas você me fez uma pergunta que me deixou numa situação difícil para responder. But you asked me a question that I'm very difficult position to answer, Porque ao estar 10 anos no Brasil, because I'm here for 10 years. eu percebi que grande parte da igreja brasileira I realized that most of the Brazilian church, diferente da igreja do Sudão, different from their church from Southern, quando ela tem um encontro com Cristo, when she has an encounter with Christ, a entrega não é total. she A entrega é parcial. doesn't give everything. She gives a partial. Ela entrega um pouco para Cristo, mas bastante para ela. She gives a little bit to Alguns Christ and a entregam um lot pouco for mais her. para Cristo, mas também uma boa parte para ela. So a little bit for Christ, but most of them to her. E eu quis entender, né? So I want to understand. Ele disse, no Sudão é diferente. So he said in the Southern is different. A entrega é incondicional. So A entrega é total. and they deliverance the É total. 100%. They give 100%. E vamos até a morte por Jesus. And we go until death do us. E uma segunda coisa ele me disse que acontece. And the second thing he said to me that happens, Esses cristãos recebem um avivamento dentro deles que ninguém para essa igreja. and these Christians, they receive the revival that nobody can stop them. Por mais extrema que seja a perseguição, levados a viver em situações como essa que vocês viram no vídeo, naquelas tendas onde não se tem condição nenhuma de sobrevivência. So the most persecution they lived, and the joy and everything, and they, after all these things that they lived, nobody can stop them. Eles são avivados. They are revived. Falei, meu Deus, será que nós não somos avivados? O And I que a said, gente my vive aqui não é God. avivamento? My God, what we Será live que here cantar hoje is aqui no this Vivos the não é revival? avivamento? Is this what we live here, what we saw here today? This is Eu not the creio que sim. revival. But I believe it is. Mas olha aqui, But look here. escuta isso aqui. Look at this. Esse pastor, This pastor,
com toda a sua família, with all his family, sua esposa e seus 3 filhos. your wife and all the children, O mais velho com 10 anos de idade. the oldest with 10 years old. Felizes nos Estados Unidos da América, They're happy in the United States of America com todos os recursos e toda a segurança. with all the security and the material things. Resolvem atender o chamado de Deus e irem como missionários à Somália. So they receive a calling and they go there to Somalia. Está no segundo lugar da lista mundial da perseguição. It's in the second mundial list of the persecution churches. Uma segunda Coreia do Norte. It's like a second North Korea. Ele fica 6 anos lá com a família. So he's there about 6 years with his family. E diz aqui no livro que atendeu o chamado de Deus na Somália And here says in this book that he received this calling in Somalia. é algo insuportável. It's like very disturbing sensation. Muito sofrimento, muita dor, A muita lot of morte. suffering, a lot of death, a lot of pain. Mas para sua surpresa, But for his surprise, num domingo de Páscoa, in the Passover Sunday, naquela madrugada, at that midnight, seu filho mais velho, agora com 16 anos, so right now his son, the oldest son, has now 16 years old, tem um infarto has a stroke, e amanhece morto. and when he wakes up, he's dead. A fé desse casal entrou em crise e eles consideraram Deus um insano. So their faith, for this couple faith, they are looking for the God inside his insanity. Eles falaram, Deus, o Senhor é um insano. They said, God, you are insane. Essa dor a gente não suporta, não. So this pain we can suffer, we can support. E Deus dá uma resposta para ele. So God gave him his answer. E eu gostei demais dessa resposta porque ela serve para mim em todo o tempo agora. And I really love his answer because it really changed my life. Deus disse, Nick, And God says, Nick, eu não sou suficiente para você, Nick. and I'm not sufficient for you. Tá boa essa resposta? Is it good, this answer? Eu gostei dessa resposta. I really like this answer. Eu quero que Deus seja suficiente para mim. And I really want that God be sufficient. Aprendi com ele. So I learned that from him. Aqui você tem um testemunho de um cristão secreto no Afeganistão. So you have seen this secret Christian in Afghanistan. Uma história verídica e emocionante, irmãos. Is a very excitement story. Eu estava lá em Vitória do Espírito Santo, I was there in a Spiritus lendo esse Santo, livro. reading this book. Numa agenda como essa. Like this time like Eu e minha esposa estamos fora de casa desde o dia 8. And I was outside my house since the day 8. E só nosso retorno será dia 9 de dezembro, tá? And we Ainda vamos return até Foz do only in Iguaçu. 9th of December. Quase todos os dias com culto, com ministrações, com palavra de despertamento da igreja brasileira. Almost every day it's Eu been estava in lá. service and reading Irmãos, and praying. Eu li o livro metade numa tarde e a outra metade na outra tarde, no outro dia. So I read Eu this estava- book right in the middle. Eu estava mergulhado na história. I was very drowned with A this book. história é impressionante e impactante. It's very strong, this story. Esse menino, So this boy, filho de muçulmano, he's a son of a Muslim. o seu pai tinha 2 esposas. So his dad has 2 wives. A primeira, que é a esposa oficial, e a segunda, a serva, a mãe dele. So the first one is the official wife and the second one is the servant. Quando ele tem 2 anos de idade, o pai falece, morre. So when he had 2 years old, his dad died. Um tio vem governar a casa. So the uncle came and he starts governing the household. E tanto o tio quanto a primeira esposa Even the uncle, since the first wife, mudaram o seu comportamento com relação a ele e a sua mãe. so they changed with his mother and about E himself. começaram a maltratá-los muito. And they just changed and started not. A ponto de ela um dia dizer ao Nazir, o seu filho, So when he came and said to his son, eu vou fugir. I'm gonna go out. Você fica ou vem comigo? Are you gonna stay or are you gonna come with me? E ele decidiu ir com ela. So he decided to go with her. Eles vão para o norte do Afeganistão, onde ela tem alguns parentes, começam a vida do zero. So they went to north of Afghanistan and they start a new life. Muito esperto o menino, He's very aprende smart inglês, and he knows English. mas quando chega uma certa idade tem que se alistar
no exército fundamentalista islâmico. So when he starts and when he goes and has Não. A certain age, he has to serve the military. Não é como o exército do Brasil. Tá? It's not like the military Brazilian. Os conflitos são intensos, em todo o tempo tem guerra. So all the time they have wars. Eu não sei se por azar ou por sorte, esse menino pisa numa mina, ela explode e ele tem que amputar a sua perna, uma das pernas. So if he is there and he sets on the bomb, he has to take his leg out. E ele é levado para um hospital que são ONGs estrangeiras. So they took them to the hospital, and there are ONGs. Nessas ONGs In tem this, muitos cristãos. so in these ONGs there are very Christians, E mesmo dentro do Afeganistão, and even there in the Afghanistan, eles permitem que esses cristãos tenham as suas Bíblias. so Não tem they problema. allow the Christians to have their Bibles. Podem fazer seus cultos lá, separadinhos lá dentro. So you can have your service there. Não pode evangelizar muçulmano. You can say the word. You can preach to the Muslims. E o Naziri diz para o diretor da ONG, que é um hospital, So this hospital, eu quero ler o livro dos cristãos. and they said, I want to read the Christians' Bibles. E ele diz, não, você não pode ler esse livro, você é um muçulmano. And he said, no, you can't read this Bible because you're a Muslim. Você tem que manter sua fé em Alá. You have to have your faith in Allah. Esse livro é proibido para você. So this book is prohibited to you. Mas ele insiste tanto que ele cede e dá o livro a ele, a So Bíblia. he really asked for it, and then he gave us this É Bible. impactante a transformação dele e a conversão dele lendo a Bíblia aqui na primeira parte do livro. So the first part, it's very extraordinary what he did about from the Bible. Mas esse menino segue a vida, So then his boy just set on Casa-se. his life. He's get married, agora é um cristão secreto. and so now he has a Christian life. A sua casa se torna uma igreja secreta. So now he has a Christian secret life, Ele é um evangelista secreto. and he's an evangelist, a secret dia- evangelist. Um policial islâmico bate à sua porta And so a soldier Islamic knocks on his door, e disse, Nazir, eu sei que você tem o livro dos cristãos. Vai lá And- buscar atrás para mim aqui. and he said, "Hey, I know you have the book from the Christians. Take that and give it to me." Ele foi tremendo buscar o livro, And so he was very scared, and he went, crendo que ia ser preso. and he thought that he was going to go to jail. Entrega o livro, a Bíblia, àquele homem. So he took the Bible and took this. Para surpresa dele. And he gives it back to the soldier. Aquele homem pega o livro, abraça e simplesmente diz, muito obrigado. So he takes the book, and then he hugs the Bible, and then he says, "Thank you very much." Se despede e vai embora com o livro. And he took the Bible, Ele and ficou he said, preocupado, "Thank you," mas and pelo then he menos não foi leaves. preso. So at least he didn't go to prison. Passado um tempo, So after that, esse homem retorna, this man returns, entra na casa do Nazir, goes into this house, num êxtase espiritual tão grande, uma alegria transbordante. O Nazir perguntou, o que aconteceu com o senhor? so he was very happy, and then he said, "What happened to you?" Ele disse, Nazir, And then he said, eu vim aqui buscar mais 20 livros desses, Nazir. "I came back to bring more 20 Bibles." Toda a minha família, assim como eu, leram o livro e se converteram a Jesus. Não só eles, mas alguns membros da comunidade também, Nazir. So all of my family, all of people around us really gave our life to Jesus. E desceram as águas do batismo, Nazir. And they got baptized. Eu preciso levar livros para eles. And I need to take some Bibles for them. Só que com ar de tristeza, But then came the sadness, ele diz para o Nazir, and then he said, Nazir, eu nunca participei de uma ceia. "I never participated with E the." o Nazir diz, o que nos impede de participar agora? So what? Podemos? Sim. Aí But ele you pede can. para a esposa preparar a mesa, uma mesa mesmo, um jantar. So then he asked for his wife to go and prepare the. E eu estou ali nesse quarto de hotel em Vitória do Espírito Santo já em prantos. And I'm there in this Lendo o hotel livro, just sobbing. impactado quando eu chego aqui na página 99, And I'm que é o just momento here em que in eles the vão page realizar a 90. ceia. Just realize what happens. Aí quando eu li essa página, eu tive que fechar o livro So after I read this part, I really had to close the book. e dizer a Deus, Deus, eu And I said to God, preciso pedir perdão ao Senhor. I have to ask you for forgiveness. Eu não me lembro de ter participado de uma ceia assim que nem esses dois. I don't remember if I witnessed E something eu like estava this. lá, então eu li a página 99 e diz assim, o jantar durou cerca de 40 minutos.
So he said the dinner is started in 40 minutes. Quando em um momento de silêncio, And there is a moment of silence. Nazire pegou sua Bíblia And so he took his Bible. e começou a ler as palavras que o apóstolo Paulo dedica a esse momento especial na primeira carta aos Coríntios. So then he had read what Pastor Paul had read in the 1 Corinthians. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. So I received from the Lord what I released it to. Que o Senhor Jesus, That the Lord Jesus. na noite que foi traído, So that night then he got betrayed. tomou o pão. So he took the bread. Quando Nazire proferiu a palavra traído, So when he said the word traitor, aquele homem à sua frente começou a chorar baixinho. so then the man started to weeping. O texto diz que um flash, So the text said, uma pequena gota da dor sofrida por Cristo na cruz parecia vir sobre ele. so this small portion that Jesus suffered in the Christ. Seus ombros estavam curvados para a frente, So all your body was curved in front of them, como se desmoronando da dor just like when he suffered a lot. e murmurando: And then he said, ó meu Senhor, "Oh my God, meu Senhor, oh my Lord, meu Senhor. my Lord." Nazire continuou até o fim. And so he stayed Então there. orou com todo o seu coração. And he prayed with all his heart. Partiu o pão e levantou o cálice. And so he took the bread and Uma- the wine. Uma atmosfera sagrada invadiu aquela sala. So a divine atmosphere got to this place. Nas longas pausas podia-se ouvir os suspiros, os murmúrios, os soluços dos dois homens. So then you can listen to all what's happening there. Um óleo impalpável ungia suas cabeças enquanto comiam. So the oil came to his head until right there when they were eating. E eles choraram e abriram seus corações diante de seu Pai Celestial. So they wept and they gave all their hearts for the Lord Jesus that was there. E disseram: quanta graça, And said, so much grace, quanto poder, so much power. naquelas simples ações. And it was very simple. Eu disse para Deus: Deus, eu preciso And I said to God, I need refletir sobre isso, to think about this. porque eu preciso participar Because I need to participate, igualmente. just like. Só vou correr aqui. So I'm just going to run through here. Eu não preciso falar da Coreia do Norte, vocês estão vendo na internet, I don't have to talk about North Korea. You already seen it on the internet. o mundo está conectado. Everything that's connected. Essa é uma irmã que nos visitou aqui. This is a sister that Aqui é a visited cidade us. dela, lá na Coreia do Norte. This is the city where she lives. Ela nos mandou esse vídeo. And she sent this video. Um testemunho muito lindo. It's a very beautiful testimony. Esse é um outro menino com quem nós viajamos. So this Também is- fugiu da Coreia do Norte com 17 anos. Hoje mora no Reino Unido. So right now he lives in the United Kingdom. Ele but disse para nós aqui, quando ele veio went aqui: to and o sofrimento refugee. não destrói a fé, mas a refina. Deixa eu encerrar dizendo algo para você. So right now I'm just going to finish and saying this to A you. única coisa que um cristão perseguido pede a nós cristãos do Ocidente The only thing is that the persecuted Christians ask, é: orem por nós. pray for us. Orem por nós. Pray for us. O irmão André, antes de morrer, ele disse assim: And before he died, he said, o que mais Deus precisa fazer à igreja do Ocidente, à igreja livre do Senhor? O que mais Deus precisa fazer? Para Ele entrar no nosso coração. for God to come to our hearts, what even more God has to do for the set-free churches. Até que sintamos as dores dos nossos irmãos Even all the suffering that we have, perseguidos all the persecution Christians, E brothers choremos and com sisters, and we're with them. O que mais Deus precisa fazer? What else God has to do? Eu vou dizer para você sobre esse livro bem rápido, que é um livro de oração. And I'm going to O tell you irmão André about nos this incentiva a book. orar, e a oração é o maior recurso que você tem na sua mão. So the prayer is the Então é o most, maior investimento que você pode fazer na vida dos cristãos perseguidos. is the most investment Oração é a that you verdadeira can do. batalha. O is irmão André in diz prayer. que devemos orar pelos cristãos perseguidos, incluí-los nas nossas orações. And we have to pray for Porque all não of há them. portas fechadas capazes de resistir ao poder da oração. Nossa oração chega onde nós não chegamos.
And our prayer goes where we can go. E eu quero nessa finalização aqui deixar esse desafio And I com want você. to say this to you. Você recebeu esse folder. You Todos have receberam. received this folder, all of you. Você abrindo esse folder aí dentro tem uma oportunidade When you open this folder, Que you eu have an creio que- opportunity. que eu creio que é Deus que está nos dando. And I believe that God is A giving igreja us, brasileira. the Brazilian church, De ter uma participação na vida desses irmãos perseguidos. to participate in this churches A of brothers começar and pelas sisters, nossas orações. to start in our prayers. Mas para orarmos com eficiência e com consistências, precisamos conhecê-los. But we have to stand there and still praying for them. E ao você preencher essa ficha e me entregar ali, And when you fill out this form, você vai ter a oportunidade de receber a revista da Missão Portas Abertas, so you can receive this magazine for Que- Open Doors. que traz testemunhos e motivos para orarmos pelos nossos irmãos perseguidos. And there are a lot of testimonies and a lot of reasons for us to pray for. E você, And you can. além de ler, Even Orar. read, you can pray, também pode fazer mais. and you can do more. Você pode pegar a sua revista, You can take this todos os magazine, meses, se você recebê-la a all partir de months you hoje, can receive, e envolver outro cristão que nada sabe, talvez, sobre essa and you realidade can da give to other perseguição. Christians that doesn't know about it, Até você ofertar nos projetos de campo, until you can give this to other people. tem esses 3 passos anteriores aí. So you have these 3 steps before that. Desejar conhecê-los, You have to want to meet them, orar por eles pray for them, e envolver outra pessoa. and get involved. Está aí o desafio. It's right here. Vocês não irem embora sem deixar para a gente. Você You pode can receber a go- revista gratuitamente por 1 ano, todos os meses. And you can receive Olha só que everything. desafio. Esse boto custa R$5, tem vários ali. So this has É um valor is simbólico. for Se você 5. adquirir o bottom ali, além de preencher a ficha, você vai receber a assinatura por 1 ano gratuitamente. Esse bottom, esses R$5 não paga os 12 exemplares que você vai receber. For 1 year you can receive Mas não that. importa. But it doesn't matter. Importa para nós que você conheça-os, tenha a oportunidade de conhecer os seus irmãos que sofrem perseguição, onde eles vivem, como vivem. So what it does matter it was you Do que know, you necessita. learn from them. Para você orar por eles For you, so you can e envolver pray outras for them pessoas. and involve other people. A Portas Abertas ela diz assim, The Open Door says que nós devemos enfrentar a perseguição that we can go there and be Juntamente- persecuted together juntamente com nossos irmãos perseguidos, with all our brothers and sisters persecuted, para que eles não tenham que enfrentar a perseguição sozinhos. so that they don't have to go alone. Nós dizemos assim, So we say this: onde quer que eles estejam, wherever they are, o que for que eles precisem, whatever they need, pelo tempo que for preciso, for the time it's need, nós, Igreja Livre do Senhor, we are church, the Temos o Brazilian dever. churches, we're gonna go. We have this calling de estar com esses irmãos. to stay with these brothers and sisters. Só vou deixar para vocês, So I'm você just tem a gonna- pulseirinha ali da Coreia do Norte, que imita o arame farpado, porque os campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte são cercados com arame farpado. Tem de 70 a 90 mil cristãos presos nesses campos, estima-se. E você tem também nos Salmos 23. As irmãs na África, Índia, pregam com essa pulseirinha. So O Senhor é all meu the, pastor, nada me faltará. O all the verdinho. sisters from Africa, Em they verdes have passagens faz this. repousar, me everything conduz that they did. às águas tranquilas, azulzinho. Olha o So pretinho. Psalms Aonde 23. que venha passar pelo vale da sombra da morte, elas usam isso aqui. So she did those. E eu vou deixar um versículo bíblico para vocês, And I'm porque gonna- normalmente eu I'm gonna prego give a antes. verse for you. Mas hoje tivemos uma mensagem antes. But Eu today falei, we não tem had sentido eu pregar de novo. a message before Nós já I don't need fomos to preach. abençoados e We're already been edificados e alimentados com a palavra que tivemos antes. Tanto foi o resultado dela aqui. Yes. Mas eu quero ver o resultado dessa aqui agora. But right now I want to see the result from this. Já não é o ministry. mesmo, que metade já não está aqui. Tem suas razões, eu creio. Yeah, I believe they have the reasons, but more than there are not Mas eu quero a deixar lot um of people versículo para here. vocês. But I want to give you a verse. João 13, 34 e 35, Jesus diz assim, no Evangelho de João. John 13, 24, 23 and 24. Um novo mandamento vos dou. The new amendment I give, Ame uns aos outros. love one another, Assim como eu vos amei, just like I love you, vocês devem amar uns aos outros. you should love one another. O seu amor Your love uns pelos outros for one another
provará ao mundo It's gonna go and que são meus make, discípulos. and make the world see all my disciples. Um novo mandamento vos dou não configurava um novo mandamento para os discípulos, porque eles já conheciam desde o princípio esse mandamento. So my disciples already knew in the beginning. Mas a segunda parte é interessante, porque Jesus diz assim: assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. But the second part is very curious because Então Jesus é said, amar just like I love you, you should love one O another. seu irmão, So you should love your brother como Jesus te ama. just like Jesus loves you. E sabemos o que é o amor? And do we know what's love? Na primeira carta de João, In the first no capítulo 3, in the first book of John, in the versos chapter 16, 3, 17 verse e 18. 16, 17, 18, ele diz assim: and then he said, sabemos o que é o amor, we know what is love porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. because Jesus gave his life for us. Portanto, Because nós também we too, devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. we should give our lives for our brothers. No verso 17 ele diz: se alguém tem recursos suficientes para viver bem, And the verse 17 says, whatever it is, everything that you have, e vê and see um irmão em necessidade, a brother passing necessity, não demonstra compaixão, and you don't show your compassion, como pode estar nele how come you can be with him o amor de Deus? in the love of God? E ele termina no 18 dizendo: filhinhos, And he said in the verse 18, he said, my little children, não nos limitemos a dizer apenas ame uns aos outros, and don't limit it just saying love one another, mas demonstremos essa verdade but you show this truth por meio de nossas ações. about about our actions. Eu entendo que Deus tem um propósito com essa igreja nessa conferência. I understand that God has a purpose in this Eu conference entendo with que this Deus tem um church. propósito com a minha vida, da minha esposa e a nossa vinda aqui hoje. I know that God has a purpose for me and my wife to this church today. E que Deus tem um propósito não só de avivar o teu coração, mas também And God has a purpose not only for revival, de fazer com que vocês enxerguem essa realidade. so that God gives De you nossos irmãos also perseguidos. this reality for other people, their persecution E, church. e faça tudo o que está ao seu alcance em favor deles. And so you can do everything that it's in your power to Porque do não that. temos noção do que é ser perseguido. We don't know exactly what's going on. E não só por isso, And not only because of that, principalmente porque quando um cristão é perseguido, but because of when the Christian is persecuted, é o Senhor Jesus que está sendo perseguido. it's the Lord Jesus that is being Então eu persecuted. creio que So I believe quando demonstramos when we show amor a estes irmãos, more our love for these brothers, estamos dizendo a Jesus o quanto nós o amamos. we say to Jesus how much we love Porque him. essa igreja é perseguida por causa dele. Because this church is being persecuted because of this love. A igreja, irmãos, The church, brasileira, Brazilian church, 99% 99% está em silêncio is in silence com relação à perseguição aos nossos irmãos. because of the persecution brothers. Apenas 1% Only 1%, da igreja evangélica the Christian church, tem se envolvido has got involved com os nossos irmãos perseguidos. with our Christians persecuted brothers. Eu não tenho mais o que falar. I don't have anything more else to say. Eu vou lutar até o fim I'm going to fight until the end para que a gente deixe de ser because we need to let her know uma igreja silenciosa we don't have to have a silenced church, e a gente entenda so we can understand que, de acordo com a Bíblia, according to the Bible, a perseguição é algo normal. the persecution is something normal. Só que a gente não está enfrentando a perseguição que esses irmãos estão enfrentando. But we are not doing what their brothers and sisters are going through. E se Deus tocou o seu coração If God touched your heart
Na mensagem anterior e nessa segunda, bem diferente da outra, não que seja menos importante, não é isso? And before this message and this message today, different kind of touch, but not even Mas eu different. preciso te dizer uma coisa. But I need to tell you this. Se a mensagem te tocou profundamente, a ponto de você desejar a partir de hoje já se envolver com cristãos perseguidos, recebendo a notícia todos os meses, com a revista, e tendo uma participação significativa na vida deles, eu quero te dizer uma coisa. So if God touches you, I want to say something. Você vai participar You're going to participate de uma grande colheita de almas que está acontecendo hoje em toda a terra. all around the world. You're going to receive all O these país fruits. onde há mais conversão a Cristo nos dias de hoje, sabe qual é? The most country that's most receiving these fruits. Do you know what it is? O Irã. Rida. E principalmente onde a igreja é perseguida. And specifically where the church is being persecuted. Amém? Amen. Levamos 1h35. So we took 1 hour and 35. Se fosse lá na igreja da Argélia, seriam 9 horas. So if it's Nigerian church, we will take 9 Mas nós hours. temos mais palavras, né, irmãos? Até de noite. But we have more words, E eu more ministry. peço a Deus que continue abençoando muito vocês. And I ask Que God to derrame bless you mesmo um all, avivamento muito to forte a bring ponto even de more transformar essa revival. cidade. to take all over the Transformar place, esse estado. transform Transformar all esse this país. state, transform E ir this até country, os confins da terra and go com until the end. esse avivamento, com esse fervor, With this revival, participando this do corpo fire, de Cristo, da igreja do and Senhor, the em Christian toda a of God terra. in all the world. Amém? Amen. Deus abençoe. God bless you.